Olá, tudo bem? Sou eu aqui, a tia Ruth. Estou aqui hoje para falar com vocês de mais uma aula que nós vamos ter para o nosso departamento infantil, viu? Tudo bem aí com vocês? Tá? Que bom, né? Graças a Deus. Já estamos no mês de outubro e logo chega o final do ano, né? Então vamos orar? Pai, nós te damos graça por este dia, por esta aula, por mais esta oportunidade de estar entrando na casa desses pequeninos, dessas crianças. Eu te louvo, Pai, por esta vida que está assistindo esta aula neste momento e que esta criança, Pai, este adolescente, este junior, pré-escolar, seja ela que idade for. Eu sei, Pai, que o teu amor está alcançando a vida desta criança agora, desta pessoa que está assistindo esta aula. E o Senhor, Pai, pode vir de encontro à sua necessidade, porque nós sabemos que o teu Espírito conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. E aqui estamos nós, Pai, para falar da tua palavra, do teu amor, de reconhecer o Senhor como nosso Deus, como nosso pastor, como aquele que cuida de nós em todo momento e em todo tempo. Por isso, Pai, nós vamos estudar a Tua palavra e alimentar o nosso espírito, para que se cumpra a Tua palavra que diz que a fé vem por ouvir e ouvir a Tua palavra. Então, nós vamos agora ouvir e ouvir, Pai. Eu declaro olhos do entendimento abertos e corações prontos, Pai, a receber a palavra do Senhor com alegria. Obrigado, Pai, por cada lar, por cada família. Obrigado por esta oportunidade das lives, dos vídeos que nós temos, Pai, assistido e podemos, Pai, sempre estar em contato com o Senhor. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como que você está aí em casa, o que tem feito? Eu sei que você não pode me responder, mas eu sei que você pode falar com o Papai do Céu, que você pode compartilhar com Ele, às vezes alguma necessidade do seu coração, uma alegria, uma situação que você esteja preocupado, você pode falar com Ele, tá? Ele está aí com você, do seu lado, em todo o tempo para ajudar você e poder te socorrer em toda situação, viu? O Senhor, Ele não nos deixa só. Jesus disse que Ele iria para o céu, mas Ele enviaria um Consolador para estar conosco todos os dias. Essa é a palavra do Senhor e nós cremos na palavra, né? Nós sabemos que a palavra ela é o nosso alimento, o nosso sustento e ela nos ajuda em todo o tempo. E na palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos, tá? Tudo que você precisa tem aqui na palavra. Então, se você já é um leitor, já sabe ler, que você possa ter momentos no seu dia, de um momento de leitura da palavra do Senhor, tá? Para que você possa alimentar o seu espírito e fortalecer a sua fé. Amém? Porque estudar a palavra do Senhor é muito bom para nós. É muito bom para nós ajudarmos outras pessoas, para nós trazermos refrigério para o nosso coração, paz para o nosso coração, né? Ser alcançado. E também para que nós possamos transmitir paz para outras pessoas. Como nós falamos na live esses dias da boca, né? Lembram? Que a boca fala do que está cheio o coração. Então nós temos que estar com o coração cheio para que as nossas palavras possam ser boas e agradáveis para aqueles que nos ouvem. Queridos, amém? Amém, viu? Confie no Senhor. A nossa aula de hoje fala sobre Deus mandou seu Filho Jesus. Sei que você sabe, né, por que Jesus veio, que Ele obedeceu ao Pai, veio para nos salvar, veio para morrer na cruz em nosso lugar e para que nós possamos ser salvos e livres de toda doença, de toda enfermidade. Amém? Para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu quero começar lendo com vocês o livro de Gênesis. Aqui está o começo da nossa aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre Gênesis no capítulo 2 e capítulo 3. É tão gostoso você começar a ler as histórias, então você que pode ler, eu vou ler com vocês alguns versículos, não vou ler o capítulo todo, mas você que já sabe ler, você pode depois pegar a sua Bíblia,
E leia, tá? Esses capítulos de Gênesis, que é a nossa matéria de hoje, 2 e 3. E você que não sabe ler, peça para o papai e a mamãe sentar com você. Leiam juntos, tá? Estude a palavra juntos. Isso vai ser muito bom e agradável para sua casa e para sua família, tá bom, queridos? Peço isso de todo com desejo no meu coração de ver vocês se enchendo da palavra. Faça um momento aí com vocês de leitura da palavra, tá? Até mesmo os que sabem ler podem chamar o papai e a mamãe, os seus familiares, e falar, vamos ler a palavra junto? Eu quero falar com vocês, que vocês vejam comigo o que nós estudamos esses dias. Vai ser muito bom, tá? Depois vocês nos contam que experiências vocês estão tendo de poder pôr em prática tudo o que vocês ouvem, amém? Então nós vamos ler Gênesis capítulo 2, alguns versículos. Eu vou começar com o versículo 1, tá? Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode dar um pause no seu vídeo, pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo para poder ler comigo, tá bom? Pode ser que talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente, mas é a palavra de Deus e às vezes por causa das traduções há uma diferencinha. Mas é a mesma coisa, tá? Só mudam algumas palavras. Então, Gênesis capítulo 2 diz assim: Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E no versículo 2, versículo 3, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então aqui está falando, nós sabemos do começo que fala que a terra estava sem forma e vazia, né? Que Deus disse haja luz e houve luz, e assim vai sucedendo dia a dia, né? Deus criou o sol, a lua, as estrelas, fez a separação das águas. E aqui nós podemos ver que no 7º dia, depois que Deus criou todas essas coisas, ele descansou e abençoou o 7º dia de tudo que ele havia feito. E aí aqui fala que por esse tempo ainda não havia chovido sobre a terra, mas subia um vapor que deixava a terra úmida, né? Que vinha um vapor de água que umedecia a terra. E aqui diz então no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então Deus formou o homem dessa terra, ele moldou o homem desse pó da terra. E aí também Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então aquele bonequinho, vamos dizer assim, que Deus fez do pó da terra, Deus soprou nas suas narizes o fôlego de vida, ele soprou dele, a própria vida dele para o homem. E o homem se tornou alma vivente. Então o homem tinha sentimentos, o homem tinha fala, o homem tinha todos os sentidos, andava, né? Ia sentir fome, todas as coisas, porque ele se tornou alma vivente. Não apenas um bonequinho, mas um ser humano. E aí disse que Deus, então, ele formou o Jardim do Éden, um lugar todo especial, com alimentos, com árvores boas para comida, para frutíferas e tudo isso. E lá ele colocou o homem para
cuidar dali do jardim, né, e viver ali. E o homem era muito feliz ali. Se você continuar lendo aí depois, você vai ver que Deus, ele fez a mulher, né, para o homem, para ser a sua companheira, tá? Deixa eu ver aqui. Mas o homem estava muito feliz ali no jardim do Éden. No 16, versículo 16 do capítulo 2 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui Deus disse para ele: você pode comer de todas as árvores que estão aqui no jardim, mas dessa árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da vida, dessa você não deve comer, porque no dia em que comer, você certamente morrerá. Então Deus deu uma ordem que naquela árvore, daquelas duas árvores, ele não podia tocar nela, né? Ele não poderia comer do fruto dessas árvores. E aí nós vamos ler depois, se você continuar, você vai ver a criação da mulher. E no capítulo 3, nós vamos continuar lendo o que aconteceu depois que eles estavam morando lá no jardim, cuidando do jardim, desfrutando de tudo que tinha lá, da companhia dos animais, da presença de Deus, que Deus vinha falar com eles todos os dias. Deus falava com o homem tinha comunhão com o Senhor ali. Era tão agradável Adão falar com o pai, né? Que animal que ele viu. Olha esse passarinho, que lindo. Hoje eu dei nome para girafa. Eu vi o elefante, o gato e todos os animais. Ele podia compartilhar com o Senhor livremente e agradavelmente falar com o Senhor de todas as coisas que ele via ali no jardim. E que traziam alegria para o seu coração, que fazia ele olhar para as árvores, olhar para as flores, para as plantas, para as frutas maravilhosas e saborosas, variedades imensas, né, que deviam de ter ali. Então ele se alegrava muito e podia ser grato ao Senhor. Ele tinha um coração grato a Deus por aquilo que Deus deu para eles. Amém? E no capítulo 3 nós vamos ler o que aconteceu quando eles estavam lá no jardim. 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso, a serpente falando para a mulher. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. A gente pode comer de todos os frutos das árvores. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui foi a primeira desobediência. O homem e a mulher desobedeceram uma ordem que Deus havia dado para eles, porque ela foi tentada pela serpente. E ela sabia, ela falou: de todas as árvores nós podemos comer, de todas. E será que era só aquela árvore ali que era agradável? Não, todas as árvores eram agradáveis, todos os frutos eram agradáveis. Mas a serpente veio tentar ela com aquela árvore. E ela tinha tanta variedade, não tinha fome, mas acabou indo, né? Querendo mais, desejando mais. Como a serpente diz aqui, que os olhos deles seriam abertos, eles seriam como Deus. Então, acho que ela acabou se levando para a tentação. Mas nós podemos dizer não, viu, queridos? Nós podemos dizer não ao pecado e à tentação. E é isso que nós temos que
produzir em nós esta confiança em Deus, de amar o Senhor acima de todas as coisas, para que nós possamos dizer não a uma mentira, a um palavrão, a uma desobediência, e queremos sempre ser agradáveis e fazer o bem em todo o tempo. Amém? Então vamos ver o que aconteceu. Então, eles comeram e eles perceberam que eles estavam nus, que eles não usavam roupas. Eles não precisavam, eram só eles ali, não havia necessidade. E no 8 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, como Deus fazia todos os dias. Deus veio para falar com eles, visitá-los. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então Adão ficou com vergonha, ficou com medo de Deus. Aquele Deus que ele todos os dias podia ter maior alegria de falar com ele, os dois conversarem, trocarem conhecimentos, o Senhor ensinar para ele tantas coisas, falar com ele, contar para ele como fez o sol, como fez a lua, todas as coisas que o Senhor tinha para compartilhar com ele. E ele ficou com medo de Deus por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, no 10 ele diz: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Então foi isso, Ele comeu da árvore e aí o pecado entrou no coração dele. O homem e a mulher pecaram porque desobedeceram a Deus. Então, aí depois você continua lendo, tá? Para ler mais o que aconteceu, Como foi o decorrer, que ele falou que foi a mulher falou que foi a serpente que enganou ela. Mas nós não temos que pôr a culpa em ninguém, Nós tomamos algumas decisões e nós assumimos a culpa quando nós fazemos alguma coisa errada, tá? Não vai adiantar colocar a culpa em outra pessoa, Se nós fizemos errado, nós devemos consertar aquele erro. Então, aí aqui no versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então o Senhor colocou o homem em outra parte, fora do jardim. O jardim estava na terra, em algum lugar. Mas o homem foi tirado dali do jardim, que era um lugar onde ele tinha tudo prontinho, as árvores prontas, um lindo jardim separadinho, bem aconchegante. Então o Senhor colocou o homem para fora do jardim, para ele agora começar a cultivar o solo, a plantar, a pôr a semente na terra, esperar a semente nascer. Tinha que ir lá molhar, tinha que tirar os matinhos, Limpar aquela plantinha, cuidar dela, para que ele pudesse ter o seu alimento. Antes não, lá no jardim já tinha tudo prontinho. As árvores automaticamente davam os seus frutos, como elas dão hoje. Mas se nós comermos, plantamos o feijão, arrancamos o pé de feijão e não plantarmos outro, não vai ter outro feijão. Precisa ser plantado o feijão para que nós possamos ter o feijão, o arroz, o milho, todas as plantas. A laranja tem que ser plantada também. Ela vai dar frutos por muitos anos. Mas uma hora que aquela planta fica velha, vai ficando tão desgastada, tem que replantar, tem que plantar outros pés mais novos, viu? Então tem muitas coisinhas que acontecem aí no cultivo, na agricultura, que muitas vezes a gente nem tem ideia de como que chega a laranja na nossa fruteira, a banana, a maçã, aquela fruta que você mais gosta. Você já sabe como ela é plantada? Você sabe como ela é cultivada?
Então, tem que ter um preparo, né? Então, o homem teve que começar a cultivar a terra, plantar para que ele pudesse colher e pudesse comer. Teve que pôr esforço ali, né? Não ficava mais passeando, vendo os passarinhos, vendo os animais brincando. Poderia ver, mas ele sabia que ele tinha que trabalhar também, né? Não era ficar todo o tempo lá deitado na rede, olhando para o céu, olhando os passarinhos voando, olhando os peixinhos nadando. Ele tinha que pôr a mão na massa. Por causa do pecado, veio um peso, veio um sobrecarga para ele, né? Algo que ele não precisava fazer. E por causa desse pecado de Adão e Eva, todos pecaram. A partir deles, agora todas as pessoas que nasceram também já nasceram em pecado, porque o pecado foi gerado, né, por eles. Abriu portas para o pecado. E agora Deus nos ama, né? E Ele preparou um socorro, Ele preparou uma maneira de resgatar o homem. Você sabe qual foi a maneira o plano que Deus teve para resgatar o homem? Foi enviando Jesus para morrer em nosso lugar, com o seu sangue puro e nos libertar de todo o pecado. Nós sabemos que Jesus, ele nasceu, né? Ele cresceu, ele viveu aqui na terra, mas ele viveu para cumprir um propósito. O propósito dele era resgatar o homem do pecado. Como foi que Jesus resgatou o homem do pecado? Ele não tinha pecado algum, ele nunca pecou. Ele viveu aqui na terra sempre fazendo o bem, agradando a Deus, vivendo uma vida em santidade com o Senhor, ministrando a palavra, orando pelos enfermos, ensinando a palavra, falando sobre o amor de Deus, sobre o reino de Deus, para todos os homens, porque depois de Adão e Eva, muitas pessoas viveram, né? Profetas, reis, muitos homens e mulheres viveram até Jesus vir. Então o povo já estava tão vivendo em pecado, muita gente em pecado, tinha aqueles, né, que seguiam ainda e buscavam a Deus, mas o pecado estava sobre o povo. E o que fazia com que o povo fosse limpo dos seus pecados era, como nós sabemos, que tinham que matar um cordeiro, o sacerdote tinha que ir lá no templo, né, e entregar esse cordeiro para uma vez por ano, para que os pecados fossem limpos, cobertos, né? Mas o sangue de Jesus, quando Jesus veio, morreu na cruz em nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar, aquele sangue puro, sem pecado algum, que derramado naquela cruz, ele lavou todo o homem, todo o pecado, através do seu sacrifício. Ele nos resgatou do pecado. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 1 João, no capítulo, já marcou aqui, 1, versículo 9, que diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui está dizendo que Jesus ele veio, aqui está dizendo não, né? Nós sabemos que Jesus veio para morrer em nosso lugar. E como que nós recebemos essa libertação dos nossos pecados? Como que nós somos perdoados? Aqui em 1 João diz que nós devemos confessar os nossos pecados. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós somos perdoados dos nossos pecados quando nós reconhecemos o que Jesus fez por nós. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele vem morar no nosso coração. E aí, nosso coração fica limpinho. E toda vez que, às vezes, acontece um erro, nós pecamos, mentimos, né? Desobedecemos, nós temos que confessar ao Senhor e pedir perdão. E Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós temos que tomar cuidado, né, para não ficar pecando. O pecado não faz mais parte da nossa nova natureza, da nossa nova vida, porque agora nós podemos dizer não, eu não vou pecar. Deus me ama, Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar,
para que hoje eu fosse livre do pecado. Amém? Porque o pecado ele traz peso, né? Adão, ele teve que trabalhar na terra, teve que ficar debaixo de sol. Imagina esse sol que tá esses dias quentes. Adão lá tendo que limpar a terra, plantar a semente, tinha que cuidar das plantinhas, porque de noite não ia ter como ele fazer isso, né? No escuro. Tinha que ser embaixo do sol. Tem que ser. As pessoas que trabalham na roça, elas trabalham embaixo do sol. E é bem quente, né? Você ficou já um tempinho no sol nesses dias tão quentes? Você consegue? Não aguenta a mãe e fala, saia do sol, menino, né? Por quê? Porque é muito forte ficar no sol o tempo todo. Mas o trabalho deles era no sol. Não tinha essas empresas hoje com ar-condicionado, né? Era tudo no sol. Até que a tecnologia foi chegando. Mas mesmo com a tecnologia, as plantinhas não devem deixar de existir. Nós precisamos das plantas. Precisamos do alimento que vem do solo, que vem da terra, viu? Então, amém. Então, que vocês devem ter entendido sobre isso, né? Nós devemos, então, tomar cuidado, guardar a nossa vida em Deus e viver a vida que Jesus conquistou para nós. Vida de paz, de alegria, que Deus nos ama tanto, por isso que Ele enviou Jesus, para que nós pudéssemos receber do seu amor e do seu cuidado. E cada dia vivemos o melhor que Ele tem para nós, viu? Em 1 João 4, no versículo 9, 4, versículo 8, está o nosso versículo de memória. A parte B do versículo diz assim, Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. E Ele nos ama tanto, viu? Ele ama você muito, muito, muito. Ele quer fazer de você feliz. Todos os dias felizes, todos os momentos felizes, tudo bom para você. Ainda que circunstâncias se levante, mas se você estiver em Deus e Deus estiver em você, Jesus, as palavras deles estiverem no seu coraçãozinho, essas coisas não vão ser nada. Não vão nem causar cosquinha em você, porque você vai olhar para o Senhor e falar, Pai, obrigada porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Você vai estar cheio da vida de Deus em você. Amém? Amém, queridos. Eu tenho aqui umas perguntinhas que se nós estivéssemos então na sala tia ia fazer para você ver se você entendeu a aula. Então, eu quero ver com você. Quero perguntar para você e você responde aí, tá? Quem sabe tem alguém aí perto de você e vai ver se você respondeu certinho ou vice-versa. Um vê se o outro respondeu certinho. Um corrige o outro, tá? Perguntas para a nossa revisão dessa aula. Jesus pecou? Já deu a resposta aí? Jesus pecou? Não. Jesus não pecou. Ele não cometeu pecado algum. Amém? Pergunta número 2. Nós podemos agora falar com Deus. Tracinho, de pontinhos. Qual é a resposta? Morreu por nossos pecados. Então, hoje nós podemos falar com Deus porque, pontinhos, morreu por nossos pecados. Quem morreu por nossos pecados? Para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus novamente. Para que nós pudéssemos ficar livre do pecado. Se você respondeu Jesus, está correto. Jesus, ele pagou um preço para nos resgatar de volta para Deus. Como aquela mesma posição que Adão tinha quando ele morava lá no Jardim do Éden, que ele podia falar livremente com Deus. Deus o ouvia e ele ouvia Deus. Você sabia que você pode ouvir Deus? Deus ouve você e você pode ouvir Deus, porque o Espírito Santo, ele mora dentro de nós, ele está aqui, mais pertinho de você do que a pessoa que está aí do seu lado, porque ele está dentro de você e ele fala com você, viu? O Senhor fala com você através da palavra, através do Espírito Santo. Então você pode ter comunhão com o Senhor, porque Jesus nos conquistou esse direito de falar com Deus novamente. Ter aquele papo tão gostoso, assim como Adão tinha com Deus lá no Jardim do Éden, sem nenhum pecado, antes do pecado, porque o pecado, ele não nos deixa ter comunhão com Deus. Deus não tem parceria com o pecado.
Deus tem parceria com o bom, com o bem, com o agradável, com o que é honesto, com o amor. Viu? Pergunta número 3. Quando nós desobedecemos, o que nós devemos fazer? O que você deve fazer quando você pecar? Quando você desobedecer ou mentir ou brigar, o que você deve fazer? Nós devemos pedir perdão a Deus em nome de Jesus. Pedir perdão a Deus em nome de Jesus e corrigir o nosso erro. Não culpar o irmãozinho, culpar o amiguinho, né? Mas reconhecer o nosso erro. Mamãe, me perdoe, eu menti para você. Mamãe, me perdoe porque eu desobedeci quando você pediu para eu fazer para você levar o meu sapato lá no quarto e eu não levei. Me perdoe porque eu te desobedeci. E aí você pede perdão para Deus, né? Pai, obrigada. Me perdoe porque eu fiz isso e eu quero novamente voltar a ficar limpo dos meus pecados. Não quero ficar com pecado no meu coração. Nós devemos deixar o nosso coração limpinho, pedindo perdão dos nossos erros, amém? Então, se você respondeu aí que Jesus ele não pecou, que Jesus ele morreu por nós para nós podermos ter comunhão com Deus, está correto, viu? Amém? Que você possa então guardar essa palavra no seu coração e você possa crescer a cada dia no amor de Deus. Que o amor de Deus que está em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Esse amor, ele foi derramado em nosso coração também. Nós temos um pouquinho desse amor em nós. Que nós possamos multiplicar esse amor, amando uns aos outros, amando ao Senhor em primeiro lugar, como nosso Pai amado, como nosso Deus, tendo comunhão com Ele. Como Jesus resgatou essa comunhão, é um presente que nós temos de Deus. E isso é muito bom. Não devemos perder essa comunhão em nenhum momento, viu? Então eu quero que você pense nisso, sabe? Reconheça o Senhor, reconheça Deus na sua vida, honrando Ele em tudo que você for fazer. Amém? E lembre-se de você ler a palavra com o papai, com a mamãe, todos os dias. Tire um tempinho para você estudar um pouquinho da palavra de Deus e se encher do Senhor para fortalecer a sua vida, tá? Um grande beijo no seu coração, um ótimo final de semana e até breve. Amo vocês, um beijo.